Pedro. E aí, professor? Daniel. Bom dia, professor. E... Pronto, deixa eu me arrumar nessa cadeira. Ah, meninos, eu tava quase esquecendo. A Unicamp está promovendo um torneio online de química. Se vocês quiserem participar, me avisem para a gente montar uma equipe. No caso, quando eu falo montar uma equipe, porque eu também irei participar com vocês, se vocês quiserem. Você acha que eu dou conta? Olha, eu não vou menosprezar a capacidade de ninguém, né? Não, eu não sou muito bom em química, eu não confio em mim mesmo, então... Eu não menosprezo a capacidade de ninguém. Vale quanto? Conhecimento. É foda, né? Eu não vou participar porque eu vou passar vergonha, então... É online, gente. Quem é que vai passar vergonha? Ninguém vai ver vocês. Não, mas vão saber meu nome na hora que ver a minha nota horrível lá. Me chamaram ontem, eu não sabia. Na verdade, como eu estava muito envolvido com a Olimpíada de Ciências, eu nem percebi os e-mails da Sociedade Brasileira de Química, que eu sou filiado. E lá nos e-mails estava me chamando, me convidando. E ontem chegou uma convocação, né? Já não chegou mais convite, chegou convocação. Professor, pesquisador, por favor, responda nossos e-mails informando se o senhor vai mandar ou não alunos pro torneio. Falei, torneio de quê, gente? O que vocês estão falando? Aí eu fui ler os outros e-mails para trás. Aí eu fui ler os e-mails para trás e fui perceber que tem um torneio em química, né, que tá rolando. Tá faltando o Caio, tá faltando o Felipe, tá faltando o Diogo. O Felipe já deve estar chegando já. Esperar uns minutinhos para não ter que explicar a mesma coisa duas vezes. Jesus, a gente vai morrer tudo cozido nesse estado. Nossa. Temperatura absurda. Felipe chegou. Então, ontem eu tava com tanto calor que eu tomei banho 3 vezes. Tipo, no meio da noite. E olha que a gente acordei não e falei assim, chegou não dá. a gente nem chegou no pico de calor. Porque o pico de calor é em novembro. A gente ainda nem chegou no pico de calor. Eita, mano. A gente tá no começo. Beleza, eu sabia disso, não? Vocês nunca fizeram essas análises, não? Não. Pois é, então, ó. Não. Conteúdozinho pro titio, que o titio vai dar pra vocês, que é conteúdo de vida. Conteúdo de vida. Quando chega em abril, que acaba as chuvas, no estado de Goiás, tá? Lembrando que isso só vale pra O Goiás. professor tá gravando. Tá Tá. Nossa senhora. Nossa. O bom é que quando é pra gravar, eu não gravo. Beleza. Pra que gravar? Temos que ser felizes. A gente tinha parado em catalisador e eu esqueci de falar para vocês que nós temos 3 tipos de catalisador. Nós temos um catalisador que ele vai ser químico, um catalisador que pode ser biológico e um catalisador que vai ser físico. Então a gente tem essas 3 possibilidades de catalisador. O que difere um catalisador de um outro? É apenas a formulação dele. Um catalisador químico, por exemplo, será uma solução, um elemento químico. Um catalisador biológico seria um organismo vivo. Por exemplo, as bactérias, em algumas reações metabólicas, elas são consideradas catalisadores biológicos, né? A degradação do açúcar, por exemplo. Em alguns locais do corpo, você encontra degradação feita por compostos químicos, em outros lugares você encontra essa mesma reação, só que sendo provocada por bactérias ou por fungos. Então, bactérias e fungos podem ser catalisadores, só que biológicos. E um catalisador físico seria aquele catalisador que utiliza preceitos físicos. Luz,
eletricidade, velocidade, né, energia cinética, energia potencial, podem ser considerados como catalisadores físicos. Tá, mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu não sei se vocês lembram, quando eu mostrei para vocês dos gráficos de uma reação espontânea e não espontânea, eu mostrei para vocês um gráfico de uma reação quando ela tem catalisador e de quando ela não tem catalisador. Lembre-se, quando você coloca um catalisador numa reação, você vai diminuir a velocidade, desculpa, você vai diminuir o tempo de reação, você vai diminuir a energia que você está é necessária para produzir aquela reação e você vai diminuir aquela curvinha, aumentando assim a velocidade. Então a velocidade é aumentada quando você coloca um catalisador. Não importa se a reação ela é espontânea ou não espontânea. Colocou um catalisador, a velocidade vai ser mais rápida. Tá? Beleza. Para isso, agora, eu quero que vocês analisem junto comigo essa equaçãozinha aqui, que é uma equação geral. Então, ó, novamente vou colocar aqui, deixa eu ver se aqui dá para vocês enxergarem. Então, isso. Então, vou colocar novamente uma equação geral aqui para vocês. Equação geral de equilíbrio. Beleza, uma equação geral de equilíbrio. Essa reação, essa equação geral de equilíbrio, ela quer dizer duas coisas para a gente. A primeira, que essa reação pode ocorrer assim, ó. A mais B formando C mais D, ou C mais D formando A mais B. Ela pode ocorrer dos dois jeitos. Por isso que tem essa seta aqui no meio, tá? Essa seta indo e voltando. Significa que essa reação pode ocorrer das duas formas. Tá. Se a reação, vamos tomar como sendo assim como reação 1 e assim como sendo reação 2. Então, se a reação for A mais B formando C mais D, eu tenho uma reação de velocidade igual a 1. Se eu tenho a reação C mais D formando A mais B, eu tenho uma reação de velocidade igual a 2. Tá? Então, eu tenho esses dois tipos de velocidade. Velocidade 1 e velocidade 2. Professor, qual que vai ser mais rápido? Qual que vai ser mais lento? Depende. Nessa equação aqui geral aqui, as duas reações têm a mesma velocidade, só que em sentido contrário. Uma, no caso, vai ser uma reação espontânea e uma outra reação vai ser não espontânea. Tá. Agora, se eu quiser traduzir essa questão de velocidade para um gráfico, novamente. Por quê? Porque químico ama um gráfico. Se eu quiser transportar isso aqui para um gráfico, fica sendo mais ou menos isso aqui, ó. Velocidade da reação, tempo. Vamos tomar como sendo o seguinte. A reação A mais B formando C mais D sendo uma reação espontânea. Se é uma reação espontânea, significa que ela vai liberar energia. Se ela vai liberar energia, significa que eu vou ter reagente no começo, reagente no final. Se eu tenho reagente no começo e reagente no final, eu tenho isso aqui, ó. Reagente no começo e reagente no produto no final. Tem uma reação espontânea, tá? Ou seja, no começo eu tenho um reagente num ponto mais alto de energia, depois de um determinado tempo esse reagente vai se tornar produto, tornou produto, e aí continua o produto por toda a vida. Essa partezinha aqui, ó, nós temos um decrescimento, que é essa partezinha aqui, e aqui nós temos um platô. A palavra platô está sendo utilizada bastante para o coronavírus, né? O que é o platô? O platô é o momento que não está nem crescendo nem diminuindo, está estável. Isso aqui para velocidade 1. Para velocidade 2 é como? É a mesma coisa, só que em sentido contrário, né? Então, se isso aqui nós tivemos um decrescimento,
Para a velocidade 2, ela tem que ter um crescimento. E logo depois o platô. Espera aí que eu acho que eu fiz essa curva vermelha muito acentuada. Deixa eu melhorar isso aqui. Agora fica melhor. Tá? Então, ó, observa aqui. Velocidade 1, velocidade 2. No momento onde essas duas curvas se encontrarem, que é esse momento aqui, esse momento aqui, a gente chama ele de ponto de equilíbrio. Ou seja, a gente chama de KC. Ponto de equilíbrio. E o que significa esse ponto de equilíbrio? Significa aqui, ó, que a velocidade 1 vai ser igual à velocidade 2. Esse é meu ponto de equilíbrio. Até aí tudo bem? Aí tá indo. Tá indo. Então, Tá ó, indo. novamente, só para a gente tentar tirar algumas dúvidas. Por que eu coloquei essas duas linhas? Essas duas linhas significam o quê? Que essa reação aqui genérica, ela pode acontecer de duas formas. Ou ela pode acontecer espontaneamente ou não espontaneamente. Quando ela ocorre espontaneamente, será a linha vermelha. Lembra? Decréscimo de energia. Então, isso aqui seria espontâneo. Se ela é espontânea, vai estar o reagente num ponto mais alto, o produto num ponto mais baixo. Tá? Então, isso é espontâneo. Ok. Agora, a linha laranja, que é essa aqui, ela está falando de alguma coisa que é não espontânea. Se ela é não espontânea, ela necessita de energia para acontecer. Se ela necessita de energia para acontecer, então ela sai de um ponto mais baixo e vai para um ponto mais alto. As duas têm velocidades diferentes. Então, velocidade 1 e velocidade 2. Só que no momento que elas encontram no equilíbrio, que é o momento onde as duas linhas vão se encontrar, as duas velocidades são iguais. Tá. Vamos. Tá. Vamos concordar com isso, então. Vamos concordar. Tá. Dá uma bugada aqui, mas derreta um cérebro. 2% do cérebro foi pro saco. Ó, quando a gente está falando de equilíbrio, a gente está falando do momento onde essa quantidade e essa quantidade é igual. Ou seja, A mais B e C mais D foi igual. Tá? Lembre-se disso. Equilíbrio é aquele momento que você fala assim, ó, a reação acabou, a pilha acabou. Não é que a pilha acabou, é que a quantidade de produto é igual à quantidade de reagente. Então lembre-se disso. Ah, eu quero saber o KC. KC é o quê? É um momento que a pilha acabou. Ou seja, o momento que eu tenho uma quantidade de um igual à quantidade do outro. Entenderam? Vamos seguir. Segue nesse ritmo. Segue nesse circuito. Agora, que químico gosta de escrever tudo em três coisas. Ou ele gosta de escrever em reação, ou ele gosta de escrever em gráfico, ou ele gosta de escrever em fórmula. Se eu quiser transformar esse ponto aqui, esse pontinho aqui do gráfico, em uma fórmula, existe como? Como que eu consigo transformar esse pontinho do gráfico em uma fórmula? É o seguinte, ó, KC, ou seja, equilíbrio, é igual a concentração final menos dividido pela concentração inicial. Ou seja, seria isso aqui, ó. C vezes
D, ou seja, C vezes D, dividido pela concentração inicial. A vezes B. Então, esse pontinho aqui, ó, do gráfico, que é o ponto de equilíbrio, eu posso traduzir ele para isso aqui, ó. Onde a concentração dos produtos vai ser igual, idêntica, à concentração dos reagentes. Por isso que a gente representa por essa fórmula aqui. Então, quando a gente estiver estudando, fazendo ali as operações de equilíbrio, nós vamos estudar isso aqui. Detalhe, que isso aqui é só para solução, tá? É só para líquidos e sólidos. Quando a gente estiver trabalhando com gases, em vez de eu trabalhar com C e P, eu vou trabalhar com P, que é de pressão. Então, pressão de um gás, pressão do outro gás. Beleza. Tá? Então, não vai mudar muita coisa. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Então, observe o que eu vou escrever aqui agora. Deixa eu tirar uma foto, né, dessa parte. Ficou bonitinho o gráfico, gente. Cadê a flanela para apagar? Então, vamos lá. Ok. Então, aqui, eu quero saber a constante de equilíbrio dessa reação. Então, no equilíbrio, eu tenho aquela reação, né? Então, I2 mais H2 formando 2I. Inicialmente, eu coloquei 3 mols de H2 e 3 mols de I2. E depois de um determinado tempo, eu vou ter, né, restou no meu frasco 0,66 mols de H2. Aí eu quero saber o quê? Eu quero saber o número de mols a constante de equilíbrio
a constante de equilíbrio dessa reação. Então, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer é montar a minha equação. Novamente, ó. I2 mais H2 formando 2HI. Sempre que vocês vão fazer essas equações, coloquem nessa sequência que eu vou mostrar para vocês. Então, ó, no início, então, ó, início. No início tinha o quê? 3 mols disso aqui, 3 mols. Em vez de colocar mol, vou colocar só o número. 3 mols disso aqui, 3 mols disso aqui. Só que eu não tinha nada disso aqui. Como assim, professor? Ó, vamos imaginar que eu peguei um copo agora, coloquei hidrogênio e iodo. No momento que eu coloquei hidrogênio e iodo, não tem nada disso aqui sendo produzido. Só tem isso aqui. Concordam comigo? Que no momento que eu jogar esses dois aqui dentro de um copo, não vai ter nada disso aqui. Só vai ter isso aqui. Concordam ou não? Sim. Sim, então tá. Ótimo. Beleza, então isso é o início. Depois a gente tem a reação. Na reação é o seguinte. Continuo não tendo nada disso aqui, só que eu vou ter uma diminuição de X de hidrogênio e de X de Y. Não tenho nada disso aqui, porque está sendo produzido aos pouquinhos, mas vai diminuir uma determinada quantidade de hidrogênio e uma determinada quantidade de iodo. Depois, nós temos o equilíbrio, ou seja, o final da equação, da reação. No equilíbrio, aqui vai sobrar 0,66 e aqui vai ter quanto de 2i produzido? 2x. Detalhe, se eu não soubesse isso aqui, ó, se eu não soubesse esse 0,66, eu tinha que determinar quanto que ficou no equilíbrio. Para eu saber quanto que ficou no equilíbrio, vai ser assim, ó, o início menos o final. Sempre. Se é o início menos o final, será assim, ó, 3 menos x. E aqui é a mesma coisa, 3 menos x. Porque eu não sei se vocês lembram que a gente falou lá atrás, em Lei das Massas, que se aqui é x e aqui é x, o produto tem que ser 2x. Sim. Tá? Tá. Então, mas a gente sabe que isso aqui, ó, é 0,66 de hidrogênio. Beleza, se a gente sabe que isso aqui é 0,66 de hidrogênio, quanto que vai ser de iodo? Desculpa, professor. Repete a pergunta, por favor. Repito. Se eu sei que 0,66 vai ser só de hidrogênio, quanto que vai ser de iodo? De iodo, se você só sabe do hidrogênio, Pera. Então o iodo não tem um valor nessa equação X? Sim, mas a gente já sabe que o valor de x aqui é 0,66. Substitui no X do iodo, descobre. Isso. E aí ficaria quanto? Ficaria o quê? Se o valor de x aqui é 0,66, o restante que sobrar vai ser de iodo. Fica 2,34. Isso, 2,34.
Beleza. Então já sei quanto de hidrogênio, quanto de iodo. Agora só falta saber quanto de 2i. É só multiplicar. 0,66 vezes 2. Tá bom, Que vai 0,66 vezes 2 ou 2,34? vezes 2. 1,32. Não. Não é 2,34, não, professor? É 3,34, desculpa. É vezes o x. É É 3, isso que eu fiquei em dúvida. é 3 ou é 4? 0,66 vezes 2,34. Dá quanto? 1,5444. 1,544. Pronto. É isso? Isso. Que boa, hein? Ok. Nossa aula tá acabando. Tá quase fechando aqui a Falta live. 4 minutos. Tá, 4 minutos não dá tempo. Ó, o que vai acontecer? Pra gente só se situar, eu vou postar mais tarde uma listinha só com equilíbrio. Só para vocês montarem as equações, dizer se é uma reação espontânea, não espontânea, apontar no gráfico, essas coisas. Na segunda-feira, a gente vai fazer cálculos de constante mesmo, para saber o número da constante do equilíbrio. Mas essa Pra lista saber vai ser para que dia? Para segunda? Não, a lista mesmo só para a gente treinar, porque já que na quarta vai ter a atividade valendo nota, então a lista é só para treino mesmo. Então não vai precisar entregar ela. Não precisa. Ok. Ok? Só pra Então, treinar mesmo. isso, só para fazer treino. Então, tentem estudar o máximo que vocês puderem em equilíbrio. Na segunda-feira a gente vai fazer alguns exercícios de equilíbrio. E é isso, pessoal. Descansem, estudem e eu espero vocês na segunda-feira. Falou, professor. Beleza, então. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Vamos comer! Boa semana, hein? Professor!